Boa tarde, todos bem? Bom, hoje é segunda-feira, né, e é dia da nossa aula de português, né? Então, nós vamos falar hoje sobre o texto informativo. Sei se vocês lembram, há umas aulas atrás nós falamos sobre a reportagem, né? A reportagem, ela dá uma notícia, né, nos jornais, nas revistas e até na televisão. O texto informativo, ele vai informar sobre alguma coisa. Pode ser sobre uma pessoa, sobre um animal, né, sobre várias coisas que você possa querer estar informando, né? Ou seja, ensinando para alguém. Então, esse texto informativo, as características dele é que ele vai ser um texto claro e objetivo, né? Ele tem, né, o objetivo de estar informando, né, ao leitor sobre alguma coisa, né? E é feito toda uma pesquisa antes para poder estar escrevendo esse texto informativo, porque nesse texto você tem que colocar todas as informações que você tem sobre aquele determinado assunto ou pessoa. Você não pode dar opiniões, né? Nem colocar nada do que você acha, né? É sobre pesquisa, né? Você está fazendo uma pesquisa, né? E está colocando tudo aquilo que você aprendeu com aquela pesquisa. Então você bota de uma forma clara e objetiva. Então você tem que colocar tudo que você pesquisou. Você não pode dar a sua opinião. Isso é muito importante num texto informativo. Então eu vou mostrar para vocês, tá? Um exemplo de texto informativo que é sobre um animal, para vocês poderem entender como funciona. O coati é parente do guaxinim. É um mamífero que mede cerca de meio metro de corpo. Ele tem um nariz grande e comprido, que se afina na ponta. Os coatis moram em florestas de quase toda a América, desde os Estados Unidos até o norte da Argentina. No Brasil, ele também pode ser encontrado no Cerrado. O coati come quase tudo: minhocas, aranhas, insetos, frutas, lagartos, caranguejos, camundongos, o que ele conseguir pegar. Ele é um bicho muito ágil e inteligente. Então, um texto informativo vai ter o título daqui. Ele vai ter alguns parágrafos, como esse texto que tem 1, 2, 3 parágrafos. Lembrando que o parágrafo sempre vai ter um espaço, vai começar com letra maiúscula, terminar com um ponto, né, com sinal de pontuação. Esse aqui é o ponto final, né? E aí vai ter um espaçozinho para o outro parágrafo. Parágrafos são blocos de texto. Então, aqui a gente tem a introdução sobre o tema, que começa a falar sobre o guaxinim e depois vai falando um pouco mais nos outros parágrafos, né? E sempre tem aonde que foi posto esse texto, tá? Então, esse aqui é um texto informativo. Ele é claro, ele é objetivo, ele mostra exatamente como foi feito a pesquisa sobre o coati. Então, ele não emite nenhuma opinião. Ele está mostrando que ele mede cerca de meio metro de corpo, que ele tem um nariz grande e comprido, ou seja, está mostrando as características do coati. Aí mostra onde que o coati mora e o que ele come, né? Que ele é um bicho muito ágil e inteligente. Então, no texto informativo, ele se atém a passar uma informação sobre uma pessoa, sobre um animal, sobre alguma coisa que ele quer informar, ou seja, ensinar para alguém, né? Então, esse texto é característica de informar. Então, vamos para outro exemplo. Esse texto, Tarsila do Amaral.
nasceu em Capivari, no estado de São Paulo, em 1886. O gosto pela pintura apareceu logo na infância. No Brasil, a artista inteirou-se do movimento modernista e pintou as diferentes faces de países tropicais e campestres, a modernidade das estradas de ferro, passando por temas folclóricos. Foi a artista que melhor representou esse movimento. Tarsila faleceu aos 86 anos na cidade de São Paulo. A obra A Cuca está disponível para visitação no Museu de Grenoble, em Grenoble, na França. Então, aqui nesse texto, tá falando sobre uma pessoa, a Tarsila do Amaral, que é uma artista, Então, aqui está falando aonde que ela nasceu, quando ela nasceu em Capivari, que ela teve o gosto pela pintura, que ela foi uma artista muito importante. Aí tá falando que ela participou do movimento modernista, e quando ela faleceu, e um dos quadros mais importantes dela, que é a Cuca. Então, no texto informativo, como a gente pode ver, vai ter alguns parágrafos, Aqui a gente tem 3 parágrafos, quer dizer, 4 parágrafos, 1, 2, 3, 4 parágrafos, que conta sobre a Tarsila do Amaral, sempre de forma clara e objetiva, baseado numa pesquisa que foi feito sobre ela. Vamos para o próximo exemplo. Então, temos esse outro texto, Arte e Profissões. Há muitas profissões. Entre os profissionais ligados à arte, destacamos o artista gráfico. Elifas Andreato é um artista gráfico. Começou fazendo cenário para festas, capas de revistas, cartazes e ilustrações variadas. Observe a sequência das imagens. Nela está representando o processo utilizado para realizar um trabalho impresso com cores, como a maioria dos livros e revistas que você conhece. Então, aqui está falando sobre os artistas gráficos e fala sobre o Elifas Andreato, que é um importante artista gráfico. Então, tem o título, tem 3 parágrafos e aqui tem fotos, para poder mostrar a criação do Elifas Andreato, nessa composição de palhaços, para mostrar um pouco da obra dele. Então, num texto informativo também pode conter fotos, que vão ter a ver com o texto, para poder demonstrar melhor o que está passando no texto. E ele vai ter uma legenda para poder entender direito sobre as fotos, ou sobre só uma foto que tenha no texto informativo. Então, como vocês podem ver, a pessoa que escreveu esse texto, ela pesquisou sobre os artistas gráficos e sobre o Elifas Andreato. Então, aqui ele mostra sobre ele. Ele não fala, ele é o melhor artista. Ele não emitiu a opinião sobre o Elifas Andreato. Ele só falou que é um artista gráfico, que começou fazendo cenários para festas, capas de revista, e está contando a história, está informando sobre Elifas Andreato sem emitir a sua opinião. Para outro texto que eu separei para vocês. Histórico de como surgiu o lixo. Há muitos anos, os seres humanos eram nômades, isto é, não tinham moradia fixa. Caçavam, pescavam e colhiam da natureza o seu alimento. Aos poucos, perceberam que podiam plantar e também domesticar certos animais que lhes forneciam alimento. Então passaram a se fixar em diferentes regiões da terra e assim foram se formando as vilas e cidades. Essas mudanças resultaram em grande crescimento populacional, o que gerou a necessidade de aumentar a produção de alimentos. Soubemos que quando mais se consome, mais lixo se produz.
Pode-se dizer também que quanto maior o número de pessoas vive uma região, maior será a quantidade de lixo produzida. Como a população nas grandes cidades hoje é muito grande, a quantidade de lixo produzida é assustadora. Antigamente, o lixo era jogado nos rios e mares ou deixado no ambiente. Entretanto, o ambiente transformava esses resíduos, pois não havia tantos produtos que não eram biodegradáveis. Atualmente, isso já não é mais possível, pois somos mais de 6 bilhões de habitantes e o volume de lixo produzido é muito grande e se acumula no ambiente. E aqui nós temos um quadrinho que vai explicar sobre algumas palavras, mais difíceis do texto. Ó, resíduo, que é resto, sobra, e biodegradável, que se desmancha pela ação dos micro-organismos. Então, aqui nesse texto informativo, nós temos o título, os parágrafos, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos, então é um texto estruturado em parágrafos que está informando sobre a história de como surgiu o lixo. E ele também pode conter esses quadrinhos, que vão falar sobre palavras difíceis para poder dizer o significado dela. Então, essa é a aula de hoje, sobre o texto informativo. Lembrando que um texto informativo, ele precisa ser claro e objetivo, passar exatamente o que você pesquisou sobre aquele assunto, e você colocar exatamente, ele está informando de forma clara e objetiva. Ele não pode conter opiniões, ele só pode conter exatamente a pesquisa. É um texto estruturado em parágrafos que pode conter fotos ou não. Tá bom, meus amores? Então, espero que vocês tenham entendido sobre o texto explicativo, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, tá? É só vocês me procurarem no WhatsApp, tá, meus amores? Não fiquem com dúvidas. E eu vou estar deixando o trabalhinho para vocês no livro, tá? Nas páginas 62 e 63, que é interpretação, do texto que está no livro na página 61 e 62, o Perna de Pau, Chavante. Tá bom, meus amores? Beijos e até amanhã.